Olá! Nosso convidado de hoje é um professor que faz um trabalho muito interessante, é dinâmico, dedicado no que faz. Também lembro quem tem interesse de fazer um curso de modelos de manequins, a Escola Elegância oferece oportunidade para crianças a partir dos 5 anos, jovens, adultos. Informações 3226 2268. Bem, voltando ao nosso convidado, o professor Carlos Alberto da Cunha Flores, conhecido por Calu, formado em filosofia, professor de origami, coordenador geral do BRIC da Vila Belga. Professor, nos conta do seu trabalho, o que vem a ser origami. Bom, eu sempre me dediquei ao artesanato, né, e comecei a praticar origami há 22 anos, né. 22 e no início eu trabalhava mais pesquisando, assim, pelo prazer de fazer. Origami é dobradura de papel, né, origami quer dizer papel dobrado em japonês, e é uma cultura milenar, desde que surgiu o papel já começaram a produzir. No início ele enfeitava templos, né, os templos shintoístas, depois eles começaram a trabalhar com a educação infantil e o origami foi passando assim por todos os continentes. Hoje se faz assim, o origami é desde aquele chapeuzinho de soldado, aviãozinho, todo mundo conhece o que é origami. Eu não sabia. Hoje a gente faz peças mais elaboradas. Eu tenho um vaso que tem 1560 papéis dobrados, encaixados. Então tem coisa assim, dá para fazer muita coisa para decoração. Ele também, como ele trabalha os dois lados cerebrais, ele também serve como uma forma de meditação e relaxamento. É bom para pessoas nervosas, para acalmar. Na Inglaterra é usado muito na psiquiatria, né? Tem que ter bastante paciência. Tem que ter, e se não tiver paciência, vai com o origami, vai adquirindo, né? Claro. E criatividade também, não é, professor? Também. Qual a origem exatamente desse trabalho? Como despertou no senhor esse trabalho? No início, assim, eu morava de frente para o mar e eu pesquisava muito sobre animais na época. Aí eu vi um livro de origami só de animais. Aí, como eu gosto muito de animais, eu comecei trabalhando, fazendo foca, elefante, enfim, fui fazendo uma infinidade de coisas. Depois eu comecei a ver uma utilidade para ele. Eu trabalhava com uma comunidade que precisava geração de renda. Aí eu comecei a fazer vasos, fazer coisas mais elaboradas. Em 2000 eu retorno para Santa Maria, e daí aqui em Santa Maria eu comecei a trabalhar com os catadores. E daí, como tem muito papel que não é reaproveitado, porque tem muita tinta, essas revistas, cartazes, folders, aí eu comecei a trabalhar com os catadores para arrecadar, para gerar renda também, com artesanato de geração de renda. E a partir dali eu não larguei mais, ele virou para mim, hoje eu digo que eu sofro de TOC, né, que é o transtorno do origami compulsivo. Diariamente eu faço peças de origami. Tá, professor. E qual o tempo, por exemplo, um aluno sair bem de fazer assim? Porque eu acho que é um trabalho quase perfeito, não é? Sim. É um trabalho quase perfeito, que nada nesse mundo é perfeito, não é? Sim. Mas eu acho que está no quase. Quanto tempo, professor, levaria um aluno para sair assim? Não digo como mestre, mas... Sim, eu trabalho com crianças a partir de 4 anos, né? Mas que interessante. E a idade não tem limite, né? Pessoas de qualquer idade podem fazer. E as de 4 anos eu estabeleço mais ou menos uma média de 1h30, né? Com os adultos eu chego até 2 horas. Criança e adolescente, 1h30 começa a cansar. Mas nesse período dá para fazer assim, no mínimo, uma meia dúzia de objetos de origami, né? Que bonito. E depois eles memorizam bem? Ou tem uma regra geral, por exemplo, para fazer um desenho, um vaso, vamos dizer, mas aí vamos fazer de papel? Todo de papel. O origami, ele trabalha com geometria, né? Então ele trabalha com figuras geométricas o tempo todo. Matemática. E ele tem umas bases, assim, a partir daquelas bases se criam os objetos, né? Então, nas minhas oficinas, eu repito 2, 3 vezes cada peça, para a pessoa memorizar. E os orientais dizem, né, que tudo que a gente aprende, ele fica em algum lugar do nosso cérebro. Basta nós ir procurar e ter a paciência que a gente vai encontrar. Né? Que lindo, que lindo.
Então, professor, e deixa no seu contato, tá? Aonde que o senhor faz essas aulas? Agora, no dia 24, eu tenho oficina no Alma Portenha, no Espaço Cultural Alma Portenha, que é na rua Coronel Niederauer 758. E eu faço também oficinas individuais na minha casa, né? E eu organizo grupos e também trabalho em sindicatos particulares, me chamam para muitos lugares para fazer, até fora de Santa Maria. E o meu contato, meu telefone é 9146-2039. E também pelo Facebook, eu contato muito pelo Facebook, né? Que daí é Calu da Cunha Flores, Calu com K, né? Que bom. Professor, assim, por exemplo, assim, ó, num evento. Sim. A gente, por exemplo, num aniversário de 12 a 14, 15 anos, qualquer aniversário. Claro que tem as suas diferenças, não é? Por exemplo, um aniversário de 15 anos, o ornamento vai ser diferente para um de 30, 40, 50. Sim. Eu já fiz assim para aniversários, para festas, né? Isso é lindo. Nós fizemos uma vez assim, 180. Até para formatura? Para formatura, dá para fazer. Para uma festa da engenharia, dos 50 anos da engenharia, eu fiz junto com os catadores, a gente fez 180 bolas de origami e cada uma era 6 papéis e fizemos 200 vasos de origami para enfeitar a festa da engenharia. E eu já peguei assim para vários aniversários, bodas de ouro, festas infantis, casamentos. Fiz para um casamento de uma bióloga, eu fiz 500 borboletas, que era toda a entrada do casal de biólogos em Porto Alegre, era para Porto Alegre. Fiz 2 decorações de peixes, assim também, uma para o Rio de Janeiro e outra para os Estados Unidos. Né? Lindo, foi para lá. E tudo colorido. Tudo colorido. Então entra a matemática. Entra a matemática. Porque o senhor falou que entrava geometria, não é? Sim, ele é a base, o origami todo é a base de geometria. E o origami, ele auxiliou bastante assim na arquitetura, no desenvolvimento da arquitetura. Em várias ciências é usado. Até sondas espaciais foram criadas a partir de objetos de origami. Mas que interessante. Ele é bastante interessante, né? E aí o senhor está passando tudo isso que eu acho bonito. Sim. Tá. Professor, vamos sair um pouquinho desse assunto. Eu vou perguntar para o senhor assim, ó. O senhor já sentiu alguma discriminação, algum preconceito em relação ao seu trabalho, à sua pessoa, sei lá? Não, em relação ao meu trabalho eu não tenho... Não observou nada? Porque eu tenho... Porque vai homens, senhoras, crianças, todos... De todos... Todas as idades. E quem vai é porque está interessado. Exatamente, né? Então, exatamente. Às vezes, assim, quando a gente é contratado por uma escola, algum lugar, assim, algum aluno pode ter alguma resistência, mas no momento em que tu quebra o gelo, no momento em que tu faz a primeira florzinha, a primeira coisa, primeiro trabalho, o primeiro bichinho, as pessoas se motivam e tu acaba conquistando, né? Depende da sua atitude, do seu interesse de mostrar, não é? No ateliê da Vila Belga, né, na minha casa, ali é fácil, assim, porque as pessoas que vão ali também estão muito dispostas a aprender. Então, preconceito nunca tive, não. Que bom. Professor, e pintura, o senhor trabalha com pintura ou não? Não, eu trabalhei bastante com tecido, com pintura em tecidos, né? Isso eu trabalhei bastante tempo. Isso há uns anos atrás. No artesanato eu passei por várias atividades, né? Trabalhei com tapeçaria, trabalhei com várias coisas. Tá. Professor, e quando vai fazer, por exemplo, um desenho, tem uma fórmula ou não? É aleatório aquela... O origami, dá para ir criando, né? Mas sempre a criação, toda a parte a forma sempre é a geometria, né? A figura geométrica. Triângulos, retângulos, quadrados. Aí nessa Nessa base que se desenvolve o origami, né? Que bonito isso aí. Muito bonito. Tá. O senhor já deixa. Aí uma mensagem. Eu gostaria que o senhor me deixasse uma mensagem bem bonita, desde o início do seu trabalho. Aí, quanto tempo o senhor lecionou filosofia? Eu trabalhei com filosofia, eu trabalhei 4 anos só em escola, né? Porque na época, assim, acabou o ensino de filosofia, aí estava difícil, eu passei em concurso, mas acabei não desenvolvendo a filosofia, né? E como eu já trabalhava com artesanato há bastante tempo, eu me dediquei ao artesanato. Exato. E a oportunidade bastante que o senhor teve, não é? Tive. Viajei já bastante com origami, já andei por vários lugares. Que legal. Né? E a mensagem, professor? Bom, eu vou dizer então uma mensagem assim que não é minha,
que é do Dom Ivo, que o Dom Ivo sempre colocou como lema do Projeto Esperança, que é muita gente pequena, em muitos lugares pequenos, fazendo coisas pequenas mudarão a face da Terra. Exato, começando porque o origami é bem isso, né? É um trabalho bem simples. Bem simples, mas é lindo, é lindo. Parabéns, professor. Muito obrigada, professor Carlos Alberto, por ter vindo, tendo certeza que todos apreciaram. E até o próximo encontro.